Olá e seja bem-vindo a esse episódio de Clício Fotodicas. Esse episódio é um episódio especial, porque é um episódio que vai falar de fotografia. E esse é o primeiro de uma série grande de episódios que a gente vai falar de fotografia básica. A gente começa hoje com o básico do básico, que são os cuidados ao manusear a sua câmera. Esse episódio tem o patrocínio da Adobe, da Sony Alpha, da HP, da Maco e da Digipix. O primeiro cuidado que a gente tem com a câmera é com a alça. A alça da câmera é um perigo enorme, porque a gente está acostumado a ter a câmera com a alça o tempo todo nela, porque pendura no pescoço, porque pendura no ombro, porque vai fazer alguma coisa, mas quando a gente põe a câmera em alguma superfície sólida, como uma mesa, por exemplo, e a alça fica pendurada para fora dessa superfície, passar com uma mochila, passar com uma bolsa, mesmo passar com a própria mão e enganchar nessa alça e derrubar a câmera é num minuto. Isso já aconteceu comigo, com uma Leica que eu tinha e eu perdi a câmera porque justamente a alça estava pendurada, eu passei, enganchou na minha mão e a câmera caiu. Então o primeiro cuidado é esse, se preocupar em sempre deixar a alça para dentro da mesa. O segundo maior problema é sempre com as câmeras digitais, quando a gente fala de sujeira no sensor. Para a gente falar de sujeira no sensor, primeiro a gente tem que falar de objetiva. Olha, no caso dessa câmera, eu tenho uma objetiva de primeiríssima linha, que eu sempre, invariavelmente, uso com o parasol colocado, porque o parasol é um fator de proteção a este cristal, que é caríssimo e que é o principal fator de qualidade nas nossas fotografias. O parasol, além de dentro do estúdio, fora do estúdio, em situação de contraluz, em situação de luz direta, proteger a objetiva da incidência direta dos raios de luz, ele também protege a objetiva se tiver uma queda, se tiver poeira no ar, se tiver num lugar próximo à água, ou que a água estiver espirrando. O parasol é um fator de proteção a mais. Eu digo isso e eu insisto com o parasol porque sem o parasol, eu seria obrigado a usar um filtro para proteger a objetiva. E deixa eu colocar a câmera aqui, a alça para dentro, e eu sou absolutamente contra o uso de filtros, porque eu acho que filtro nunca tem a mesma qualidade ótica do que o cristal dessas objetivas, principalmente as de primeira linha. Então, para colocar um filtro que é pior do que a objetiva que eu estou usando, eu prefiro não colocar. A única instância em que eu uso filtros é quando eu preciso necessariamente de um controle de luz. Por exemplo, esse filtro que a gente está usando aqui, que a gente está vendo aqui, não estou usando ainda, né? Esse filtro é um filtro de densidade neutra. O filtro de densidade neutra que faz? Corta a luz em um diafragma, 2 diafragmas, 3 diafragmas, conforme a densidade do filtro, mas não modifica as cores. Não modifica de forma nenhuma a sua qualidade de captura. Mas ele é necessário quando eu tenho excesso de luz, quando eu estou fotografando na neve, quando eu estou fotografando na praia ao meio-dia, quando eu estou num estúdio muito iluminado que eu quero utilizar a profundidade de campo, abrir o diafragma para desfocar o fundo, eu vou precisar usar um filtro como esse de densidade neutra. Muito bem, o segundo filtro que eu sempre levo dentro da minha mochila é o filtro polarizador. O filtro polarizador, veja que interessante, ele tem dois círculos com vidro que, ao girar, polarizam os raios de luz, e polarizando esses raios de luz, você faz com que a luz que elimine os reflexos, na verdade. A luz sendo polarizada, ela elimina os reflexos. Eliminando o reflexo oticamente, é muito mais produtivo do que tentar eliminar esses reflexos na pós-produção, no Photoshop, no Lightroom, em qualquer programa que você use. Então o filtro polarizador é um must, é um que eu uso o tempo todo, principalmente em foto externa. Ele serve também para reprodução de obra de arte, porque você usa o polarizador, polariza as luzes, a gente vai fazer um episódio mostrando isso.
polariza as luzes, polariza a lente e você pode iluminar essa obra de arte, um quadro a óleo, uma pintura que tenha relevo e que não tenha incidência nenhuma de brilho. Tirando o polarizador e o filtro de densidade neutra, eu não uso qualquer outro tipo de filtro. Ponto. Eu protejo a minha objetiva com o parasol. Uma objetiva desta qualidade, desse calibre, é uma Zeiss, como a gente pode ver aqui. Não pode ser melhor a qualidade dela. Ela tem o que a gente sempre imaginou que era obrigatório em qualquer objetivo de qualidade. Ela tem aqui uma escala de profundidade de campo, onde você, com a câmera em manual, consegue determinar a distância hiperfocal ideal para você ter foco do mais próximo possível ao infinito, sem perder nitidez. Essa é uma técnica muito antiga, existe desde que existe a fotografia. Só que pouca gente usa as vantagens do hiperfocal. Primeiro, porque não conhece a técnica. Segundo, porque, mesmo que conheça a técnica, a maioria das objetivas novas, das câmeras digitais, não traz essa janela de profundidade de campo com a distância em metros e em pés, e você não consegue fazer a leitura dessa distância hiperfocal, que é o que a gente precisa para ter nitidez na foto inteira. Muito bem. A preocupação maior é com a limpeza dos sensores. Essa câmera é uma câmera de última geração que, ao ligar, ela automaticamente faz uma limpeza automática. Ao desligar, novamente ela faz uma limpeza automática no sensor. Às vezes, não é o suficiente. Por quê? Porque quando você vai trocar de objetiva, vamos tampar a nossa objetiva, vamos colocar o parasol. Quando eu for trocar de objetiva, a possibilidade que entre sujeira é muito grande. E quando a sujeira entra no corpo da câmera, fatalmente ela termina no sensor. Então, o primeiro ponto para limpar o sensor é: deixe a câmera desligada por pelo menos 20 minutos. Porque com a câmera ligada, o sensor acumula eletricidade estática e ele vai atrair mais sujeira ainda. Então, antes de tirar a objetiva, desligue a câmera e deixe o sensor esfriar. Depois disso feito, geralmente a gente gira a câmera com a boca para baixo e tira a objetiva nessa posição. Porque se alguma sujeira tiver no corpo da câmera, a tendência é que ela caia e não que ela permaneça no corpo. Com a outra objetiva, a gente encaixa e, na medida do possível, gira já com a boca tampada e encaixa a objetiva nova no lugar. Muito bem. Se por acaso, com toda essa atenção, você ainda tiver sujeira no sensor, então a gente é obrigado a fazer uma limpeza manual do sensor. E aí tem um monte de técnicas e a gente vai mostrar quais são as mais usadas. A primeira é o soprador. O soprador não pode ser um soprador tímido, pequeno, minúsculo. Ele tem que ser um soprador bastante grande, porque a pera tem que expulsar uma quantidade de ar interessante para que esse ar expulse a sujeira do corpo da câmera. Então, um defeito, um erro comum que a gente vê é o sujeito tampa esse furinho, esse orifício que tem aqui atrás, porque ele acha que soprando com o orifício tampado, a gente tem mais força no sopro. É verdade, porém, quando você sopra dessa maneira e solta a pera, ela vira um aspirador. Então a sujeira que você soprou, ela aspira para dentro dela novamente. E aí vira um círculo vicioso. Você sopra a sujeira e puxa a sujeira. Sopra a sujeira e puxa... Na verdade, o que você está fazendo é espalhar a sujeira. Então, não tampe esse furo aqui atrás. O ideal é que você sopre e novo ar entre por trás. Sopre e um novo ar entre aqui por trás. Se o soprador não deu conta da sua sujeira, você é obrigado a usar um método mais agressivo para limpar o sensor. Nesse caso, eu aconselho o uso do Pack Pad. O Pack Pad, olha o nome, Pack Pad. Você compra assim, olha, em invólucros que trazem 50, 100, 200, 500. Ele é, na verdade, uma folha
bastante fina, de um material que tem pH neutro, fibras super suaves e que não são abrasivas. Elas não riscam nem objetivas, nem filtros e nem os sensores. O problema é você usar esse packpad diretamente no sensor, porque não tem forma, você vai ter que enfiar o dedo lá dentro, é complicado fazer isso. Então, a maneira mais prática de usar o packpad para limpar sensor é fazendo ou comprando um swab. Swab é essa haste flexível, como de um cotonete, em que na ponta dela você tem um triângulo preso por um pequeno elástico, e esse triângulo é feito desse material, do packpad. Dessa forma você tem aqui uma pequena espátula que você consegue passar no sensor e trazer a sujeira toda para um dos cantos do sensor. Quando a sujeira está no canto do sensor, basta você então novamente usar o soprador e essa sujeira é eliminada. O packpad funciona muito bem seco. Na minha maneira de ver, eu limpo todas as minhas câmeras desde a primeira câmera digital. Nunca tive problema. Sempre limpei com packpad seco, nunca usei líquido. Quando você usa o líquido, existem líquidos para limpar o sensor. Você tem que tomar muito cuidado. Olha, esse é um líquido da Rosco, marca bastante conhecida no universo da fotografia. Esse é da Zeiss, que é o mesmo fabricante da objetiva da nossa câmera. E esse é um quebra-galho, que é um líquido limpador de óculos. A dica é, nenhum desses líquidos foi feito para limpar sensor. Na verdade, eles são feitos para limpar objetiva, filtro, coisas muito maiores e que, se forem riscadas, o prejuízo não é tão grande quanto a câmera inteira. Muito bem. Quando a gente não usa nenhuma dessas técnicas, a gente vai usar a técnica do pincel. Um pincel como esse de pelo de Marta, bastante caro e bastante macio, e logo depois a gente passa uma flanela antistática como essa da Hakuba. Na verdade é quase um feltro. Isso aqui eu já vi dessas aqui feitas praticamente de um corinho, de uma camurça muito fininha, né? Praticamente uma camurça, na verdade, mas é antistática. Então você limpa o sensor com o pincel e depois com a flanelinha antistática você dá uma puxada no resto da sujeira. Muitas vezes funciona, algumas vezes não funciona. Uma alternativa ao pincel e flanela é o Visible Dust. O Visible Dust é um pincel também, mas ele é eletrônico. Olha que interessante. Ele tem um formato de chave de fenda, ele é alimentado aqui dentro por baterias, e a gente abre e ele tem cerdas que são de nylon. O interessante é que com o motorzinho que ele tem dentro, na hora que eu ligo o motorzinho, ele gira sobre o próprio eixo. Quando ele gira sobre o próprio eixo, duas coisas boas acontecem. Primeira, ele expulsa dessas cerdas toda a sujeira que tinha grudada. Segunda, ele acumula na ponta do nylon eletricidade estática. Com isso, você passa simplesmente o pincel sobre o filtro do sensor e toda a sujeira fica grudada no pincel. Isso é muito legal, porque você vai passando, a sujeira vai ficando. O que não pode acontecer é de você ligar dentro da sua câmera. Vai estragar a sua câmera. Você só liga ele fora da câmera para ele expulsar a sujeira. Então a técnica é: liga 3 vezes, passa no sensor, liga novamente, passa novamente, liga novamente, passa novamente, e ele funciona bastante bem. Se a sujeira, por acaso, for gordurosa, esse cara vai piorar a situação, não vai melhorar. Vamos guardar ele aqui. Por quê? Porque quando você passa um pincel sobre um pontinho de gordura, o pincel vai espalhar esse pontinho de gordura e o que você vai ter é um risco de gordura ao invés de ter um pontinho de sujeira. Então, pincéis na gordura geralmente pioram o assunto ao invés de melhorar.
Nesse caso, a melhor coisa a fazer é usar o PECPAD com um líquido específico para limpeza de sensor. É arriscado, o PECPAD tem que estar apenas úmido, ele não pode estar encharcado, mas na maior parte das vezes funciona. Se você tiver dúvida e está com esse problema, a melhor coisa é pegar o seu equipamento, mandar para o representante autorizado e pedir uma limpeza do equipamento no representante. Porque se acontecer alguma coisa, queimar o seu sensor, der algum problema, ele está coberto pela garantia do fabricante. Muito bem. Esse foi o episódio de hoje. A gente vai se preparar para falar sobre manutenção dessas câmeras e uma desgraça na vida do fotógrafo que está começando, que é entender no próximo episódio o que é a relação entre diafragma, velocidade e ISO. Se fosse uma relação dupla, apenas diafragma e velocidade, era mais fácil das pessoas entenderem. Porém, quando é uma relação de tripé, são 3 variáveis, a coisa fica um pouco mais complicada. Mas se não souber isso, você não sabe fotografia. Então aguardem pelo próximo episódio. Muito obrigado.